Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais algumas atividades da sala de recurso. Hoje nós vamos continuar com as atividades referentes à nossa história, quando nasce o monstro, tá bom? Então aqui no número 1, vocês vão desembaralhar o nome da história e colocar no lugar certo. Então aqui, ó, nós temos a palavra quando, né? Mas vocês percebam que as letras estão todas embaralhadas. Aqui nós temos a palavra nasce um monstro, né? Quando nasce um monstro. Só que tá tudo embaralhado. Vocês que vão ter, né, que colocar as letras nos lugares corretos, né, nas suas casinhas aqui, nos quadradinhos corretos, para a gente poder ler, né, de forma correta o título da nossa história. Então, vocês vão colocar aqui nos quadradinhos as letras organizadas para que a gente possa ler corretamente o nome da história. Depois, vocês vão registrar o trecho que vocês mais gostaram da história. Então, vocês vão olhar lá na historinha, né? E vai copiar aqui um trecho que vocês mais gostaram, tá? Aí é com vocês. Aqui no número 3, vocês vão organizar as palavras na ordem correta, formando a frase, tá? Então, aqui nós temos cabeça, senta, monstro, coçando, o, fica, a, e, praça, na. Né? Então, vocês vão organizar as palavras na ordem correta e colocarem aqui para formar a frase, tá bom? Vamos ver, então, como que vai ficar? Bom, será que é assim? Vamos lá. O monstro senta na praça e fica coçando a cabeça. Isso, muito bem, né? Bom, eu já fiz, agora vocês vão ter que fazer. Não vou falar de novo, tá bom? Depois que vocês terminarem essas 3 atividades, vocês vão fazer o jogo da memória. Então, aqui tem as regrinhas do jogo da memória, tá? Ó, o jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par, né? E jogar novamente. Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente e sendo passada a vez, né, ao participante seguinte, tá bom? Então, vocês vão recortar as peças, tá, do jogo da memória. Aí vocês podem brincar aí, né, com o parceiro. Vocês escolham aí alguém, né, da vossa família para jogar o jogo da memória. É bem divertido, tá bom? Bem divertido. Aqui tem algumas coisinhas, né, que após o jogo a gente pode fazer. Vamos lá? A criança, no caso vocês, deverá escolher de 4 a 5 monstrinhos, né, que são esses daqui, tá? E nomeá-los de acordo com a sua criatividade, tá? Após memorizá-los por alguns segundos, quem estiver brincando com a criança deverá colocá-los virados com a imagem para baixo e pedir que ela diga cada um dos monstrinhos, né? Na sequência, sem olhar e ver quantos acertou, tá bom? Então, escolham, né? Coloquem nomes nos monstrinhos e, né? Depois, quem estiver participando aí da brincadeira com vocês, vai virar a imagem para baixo e vocês vão ter que adivinhar em que sequência esses monstrinhos estão, tá? Aí tem que virar, né, para ver se vocês acertaram. Depois, né, sucessivamente, pode-se acrescentar mais cartas. Ou não, dependendo do nível de dificuldade da criança, tá? Se tiver muito difícil, se vocês não conseguiram acertar com 2, 3, 4 cartinhas, aí não precisa ficar acrescentando mais, tá bom? Continue a história. Quem estiver, né, aqui, pedir que ela escolha um dos 2 monstrinhos e forme frases, tá? Então, pode pedir, né, pra criança, né, formar uma frase em relação ao monstrinho que ela mais gostou, tá bom? Então, tem várias atividades que são bem legais de fazer usando os monstrinhos. Então, vamos lá? Continue a história. Quem estiver brincando com a criança, começa e ela desenvolve a história, né? Aí a pessoa começa, era uma vez em uma floresta distante, morava... Aí a criança vai continuar. Aí o adulto interrompe e acrescenta mais alguma coisa,
tá? E depois a criança acrescenta. Então, a história, ela vai ficando bem bacana, porque daí tem as ideias do adulto que está construindo a história com ela e também as ideias da criança. Bom, o responsável irá acrescentando, né, monstrinhos e a criança usará a sua criatividade para compor a história. Então, esse tipo de atividade é após o jogo da memória, tá? E fica à vontade para fazer ou não, né? Quem tiver tempo disponível, e se quiser fazer, é bem interessante, tá bom? Para fazer o jogo da memória, vocês vão ter que recortar as cartinhas, tá bom? E pintar. O meu está colorido, né? O de vocês também, acho que, né, tá com uma corzinha meio desbotada aí, talvez nem precisa descolorir. Depois, vocês vão fazer aqui o jogo dos monstrinhos. Escolha o seu monstrinho, tá? Ó, aqui nós temos os monstrinhos, tá? Vocês vão escolher o monstrinho e pintar da cor que desejar. Lembrando que você escolheu deverá ser pintado todos iguais, tá? O seu adversário deverá fazer a mesma coisa. Depois recorte o tabuleiro dos monstrinhos e inicie o jogo. Esse joguinho aqui é igual ao jogo da velha, tá? Então, cada participante, né, vai ter 1, 2, 3, 4, né? 5 monstrinhos e o outro participante também vai ter 5 monstrinhos e eles vão completar aqui, tá? Então, ganha o jogo quem, né, conseguir completar as três casinhas aqui, ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, tá bom? Então, mas vocês vão jogar somente, né, com os monstrinhos que vocês têm aqui, tá bom, meus queridos? Então, continuando aqui, ó. No primeiro dia, a criança irá confeccionar o jogo, né? Que é, vocês recortam o jogo, pintam o monstrinho e depois vai jogar livremente, tá bom? No segundo dia, as jogadas deverão ser anotadas. Quantas rodadas e quem as ganhou em cada uma, para que o jogo possa ser problematizado. Sugestões de perguntas após o jogo do segundo dia. Quantas rodadas teve o jogo? Quantos pontos você fez? Quantos pontos fez o seu adversário? Qual a diferença de pontos entre você e o seu adversário? Né? Construa um gráfico. O gráfico não é necessário, tá bom? Então, são questionamentos bem interessantes sobre o jogo, tá bom? Então, primeiro joguem livremente, sem objetivo nenhum, e depois joguem com o objetivo de ganhar, de anotar os pontos, de saber quem ganhou, quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, tá? Aí vocês vão fazendo comparações, tá? É uma atividade interessante para desenvolver algumas habilidades. Logo depois, vocês têm esta atividade aqui, tá? Ó, pinte a figura com muito capricho. Depois vocês vão recortar nos pontilhados, tá? Para depois montar o quebra-cabeça, tá bom? Então, porque isso aqui é um quebra-cabeça. Então, vocês vão pintar, recortar e depois montar novamente, tá? Após montar o quebra-cabeça, trabalhar a oralidade e a escrita. Então, aí vocês podem trabalhar com quem estiver auxiliando vocês. A pessoa que estiver auxiliando vocês em casa vai perguntar: quantas letras, né, aparecem na figura? Aí vocês contem as letras. Quantos são os monstrinhos? Contem os monstrinhos. Observando com atenção, quantos olhos tem ao todo? Aí vocês vão contar os olhos, tá? Quantos monstrinhos têm chifres? Aí vocês vão contar quantos monstrinhos têm chifres. Quantos têm asas? Vai contar quantos têm asas. Quantos têm pernas? Ao todo teremos quantas pernas e quantos pés? Quantos são os que não possuem, né, pernas e pés? O que eles possuem para se locomover? Então, são vários questionamentos. Represente as informações acima em forma de gráfico. Não é necessário fazer isso aqui, tá bom? Isso aqui só se fosse em sala de aula. Dê um nome aos seus monstrinhos. Vocês podem dar um nome aos monstrinhos, colocar o nome em cima de cada um, tá bom? Escolha 2 deles e forme uma frase bem criativa. Então, vocês podem formar uma frase no verso da folha e depois ilustrar a frase, tá bom? Para terminar a aula, né? Quando nasce um monstro. Qualquer dúvida, manda perguntinha para mim no grupo, tá bom? Até a próxima aula. Beijo, tchau!